E é uma habilidade que nós vamos ver do 5º ano, que a professora vai falar para nós o que nós vamos trabalhar... Desculpa, do 5º ano não, desculpa, do 6º ano. Estou ainda com a cabeça do 6º ano. Desculpa, é 6º ano. Então, professora, por gentileza. Vamos lá, habilidade EF06GE18. Caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações especiais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. A unidade temática, mundo do trabalho, e objeto de conhecimento é transformação das paisagens naturais e antrópicas. Exatamente. E, logicamente, né, nós vamos começar aí com um vídeo, né, que vai falar sobre uma pesquisa inédita, né, sendo mapeado o uso da água aqui na agricultura no Brasil, tá certo? Daqui a pouco a gente retorna aí para continuar a aula. Ô, Antônio, vai ter briga aqui, ó, professora Ana Paula. Bom dia, Ju. Volta para a educação física, você é nossa. Não, somos nossos. A interdisciplinaridade fazendo parte do centro de mídia cada vez mais. Então, comece a se habituar com isso, que é muito bacana. Exatamente. E a educação física também vai ter. É isso aí. Vamos lá. Um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. Veja na reportagem. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar 1000 metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui dos Cerrados, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas pode chegar, o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de 1.000, 1.500 metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para a irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais o desperdício. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18.000 pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1.200.000 hectares. Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente comparando a localização desses pivôs centrais, né, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como que está a regularização nas subbacias do país. E com isso direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema.
Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada 2 ou 3 anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos. Bom, então é isso aí, pessoal. Então nós vimos aí que a tecnologia, né, ela pode ser usada, né, em diversas áreas, em diversos setores da economia, e a agricultura não é diferente, né? Então esse pivô de irrigação aí, ele ajuda muito até na questão da economia da água, porque você pode controlar, né, a quantidade de água que você vai colocar na sua cultura, né, no seu cultivo aí de cada produção, porque cada tipo de produção tem a sua quantidade de água necessária. Aquelas irrigações artificiais, que é utilizada muito aqui ainda no Brasil e em outros países, nas mangueirinhas, né, tirando a água do rio, ela ainda continua, né, tendo um desperdício de água, né? A gente falou isso no 6º ano, né, Ju? Exatamente. Sabe o que isso me fez lembrar? A irrigação dos campos de futebol antes dos jogos. Isso. Ou para tratamento também, né? Exatamente, porque trata a grama, né, e Exato. deixa a grama molhada, porque, né, o jogador prefere a grama molhada, tal, né? Tem vários tipos de gramas também, né? Então tem essa questão. Mas essa questão do cultivo da agricultura é porque mais de 70% da água disponível, né, que utilizamos aqui no Brasil, né, ela vai para a agricultura. Então tem que, de certa maneira, economizar, né, Ju? Exatamente, usar da maneira adequada e não evitar desperdício. Acho que o desperdício é a palavra-chave. Exatamente. Bom, como a gente está falando de economia, nós vamos falar de economia nessa aula. Então vamos ver o que é economia. Vamos acompanhar aí na tela. É o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, ao cultivo, a criação, a produção, a distribuição e ao consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, quando falamos em economia, nós falamos em produção, nós falamos da mão de obra, porque o serviço terciário tem muito a ver com a questão da mão de obra. Então, ele abrange tudo nessa questão aí de desenvolvimento para bens e principalmente a questão do consumo, né? Então, nós temos aí uma divisão dos setores da economia que eles têm as suas características próprias, mas lembrando que um depende do outro. Isso é importante sempre retratar aí para os alunos, né? Que nós temos 3 setores da economia, né, que eles têm lá as suas características, né, as suas, né, qualidades, né, os pontos positivos e os pontos negativos, mas que um sempre vai depender do outro, como a gente vai ver aí na próxima tela. Então tá aí um desenho aí que eu fiz para vocês, colocando aí, ó, primário, secundário e terciário. Aí vocês estão vendo as linhas azul, né, ligando um ao outro. Então o primário, né, ele tem lá o secundário, precisa, né, do primário, como o terciário, o comércio, faz parte do setor terciário, precisa do primário, como o primário também precisa do secundário e do terciário, e isso aí vai acontecendo nos 3 setores, né, Então Ju? estão todos ligados, Todos né? interligados, né? Então eles têm as suas diferenças, as suas características, mas o importante é sempre retratar isso. Eles têm, né, as suas características que ajudam, logicamente, um ao outro. E o importante, quanto mais tecnologia você tem nesses setores, né, maior, né, e melhor o desenvolvimento e até a economia nesse tipo de produção, tá certo? Vamos lá dar sequência aí na aula, vamos ver aí o setor primário, né? Então vamos começar aí com os setores da economia. Então ele pode ser considerado o ramo das atividades econômicas que produz matérias-primas que, por sua vez, são os bens e produtos extraídos diretamente da natureza que podem ser consumidos enquanto tal ou ser transformados em bens de consumo, né? Por isso que a gente falou, né? Um setor aí dependendo do outro, porque na hora de transformar aí quem faz
aí é o setor secundário que a gente vai ver mais para frente aí. Vamos dar sequência aí para ver lá, né, o tipo de agricultura que nós temos aí. Então, primeiro aí os sistemas agrícolas. Então, nós temos o intensivo, que são pequenas extensões de terra, chamados aqui no Brasil de minifúndios, utilização de técnicas simples ou mais rudimentares e baixa produtividade. Já a extensiva, né, grandes extensões de terra, que aí nós denominamos aqui de latifúndios, utilização de técnicas modernas e mecanização e alta produtividade. Não quer dizer, né, que nas agriculturas intensivas não usa tecnologia, pode usar, mas, né, é mais comum você estar utilizando aí as tecnologias em grandes produções, principalmente nas grandes fazendas que fazem lá, né, as produções comerciais, que a gente vai ver mais para frente aí, esses, né, tipos e características da agricultura, tá certo? Então, quando a gente fala numa agricultura intensiva, a gente sempre lembra da agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, né? Então, intensiva, né, parece mais interno, né? Agora, quando você fala extensiva, ela é mais, né, ela é extensa, maior, então a gente acaba pensando numa grande fazenda, produzindo principalmente para exportação, que é muito o que acontece aqui. Printei a tela. Certo, professora Ju, obrigado aí pela participação, que vai ser constante agora nas aulas de geografia. Estarei presente. Podemos avaliar essa aula ou não? Podemos colocar aí o QR Code para que eles avaliem a aula.